é certo que um dia vocês vão ter que votar. Cedo ou tarde vai surgir alguma vaga no conselho, algum presbítero vai sair e vai ter que se realizar uma eleição para eleger um novo presbítero. Uma nova liderança talvez seja apresentada diante da igreja. Mas isso não é estranho para nós. Como cidadãos também nós temos a obrigação por lei de votar. E quando vai se chegando assim esses anos de eleição, de prefeito, governador e tudo mais, geralmente nós pensamos na nossa cabeça: qual é o menos pior? Qual é o menos mal entre os candidatos? Qual é o que vai fazer mais por mim? Qual é o que representa pelo menos parte do que eu penso ou imagino como ele deve governar? Mas esse não deve ser o nosso pensamento de forma nenhuma quando nós nos ajuntamos para escolher os líderes da casa de Deus. Eles são dispenseiros, mordomos, como diz o verso 7, da casa de Deus. Nós não devemos pensar quem é o menos mal, quem é que é o menos pior. Nós devemos pensar quem é que tem vivido a graça de Deus de forma visível em sua vida. A responsabilidade de ser mordomo de Deus não deve ser colocada sobre a mão de qualquer um que seja menos mal. Paulo nos ensina, irmãos, que em meio à corrupção moral do povo de Creta, que em meio a uma fé fraca dos judaizantes, o povo de Deus deve procurar homens fortes, homens firmados, homens piedosos para liderar a casa de Deus. Por fim, irmãos, resumindo o texto, Paulo diz que os presbíteros fiéis devem ser irrepreensíveis em suas famílias, no seu caráter particular, na sua doutrina, para o bem da igreja. Novamente, irmãos, Paulo nos ensina aqui nesse texto que os presbíteros eles devem ser irrepreensíveis em suas famílias, no seu caráter, na sua doutrina, para o bem da igreja. Para entender esse texto, dividiremos em 5 partes. Primeiro, no verso 5, nós vamos ver quem são esses presbíteros. No verso 6, nós vamos ver que os presbíteros eles devem ser irrepreensíveis na sua casa. Versos 7 e 8, nós vamos ver que os presbíteros eles devem ser irrepreensíveis no seu caráter. No verso 9, a primeira parte do verso, nós vamos ver que o presbítero também tem a obrigação de ser irrepreensível quanto à sã doutrina. E por fim, irmãos, no fim do verso 9, nós vamos ver que os presbíteros eles devem ser excelentes para que a igreja triunfe sobre o mundo. Primeiro, nós vamos olhar para quem é os presbíteros, que cargo, que ofício é esse que Paulo está comentando aqui. Então, começando o texto e entendendo um pouco do contexto, Paulo está enviando esta carta para o jovem pastor Tito. Paulo tinha plantado a igreja em Creta, mas passou muito pouco tempo. O objetivo dele era ir lá para Éfeso, lá para a Grécia. Mas o que acontece, irmãos? Como a plantação da igreja do apóstolo Paulo não durou muito tempo, ele não conseguiu ainda constituir uma liderança saudável para a igreja. Num espaço de tempo tão pequeno. E é por isso que ele vai dizer logo no verso 5, atentem comigo para a leitura da palavra. Por esta causa te deixei em Creta, deixou Tito, no caso, em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Um dia eu estava indo para a faculdade de noite e de ônibus, né? Aí levanta do nada um jovem senhor no ônibus e começa a pregar o evangelho. E ele começa a falar aqueles jargões que nós conhecemos: Jesus te ama, Deus é bom, Deus quer te dar muita paz para o seu coração, venha a Deus. Mas depois ele começou a enveredar por um caminho mais estranho, meus irmãos. Ele começou a falar: se você aceitar Jesus nesta noite, não vá para uma igreja, isso é coisa de homem. Vá para o seu quarto, se ajoelhe, ore, chame seus vizinhos e leiam a Bíblia. Esse negócio de pastor, de presbítero, foram criações de homens para assaltar os fiéis. Eu estou usando essa história, essa ilustração, porque ela ilustra muito bem o pensamento moderno. Quem são os presbíteros? É uma criação dos homens. É uma criação
é uma criação para ganhar dinheiro, para extorquir dinheiro. Muito longe disso, muito longe disso. Como é que essa mentalidade pode dizer que ama a Cristo, se não ama o modelo que Cristo colocou sobre a terra para governar a sua esposa, a sua igreja? Como é possível existir um tipo de cristão desse? E eu não consigo esconder muito minhas feições, meus irmãos, e ele percebeu que eu estava achando estranho toda essa conversa, tanto que às vezes ele olhava diretamente para mim. Então ele resolveu sentar do meu lado, e ele disse, depois que terminou de falar, e ele disse, não concordou muito com o que eu disse não, né? Eu falei, não. E a gente começou exatamente nesse texto. Eu comecei a mostrá-lo por que Deus institui os presbíteros na igreja do Senhor. É tão importante o ofício do presbítero, é tão necessário, que Paulo não poderia discordar mais desse homem que se levantou. Paulo manda uma carta para Tito, que está plantando a igreja em Creta, e a primeira coisa que Paulo fala para esse jovem é: tem algo que eu deixei de fazer aí, constitua presbíteros, que seja a sua prioridade, Tito, constitua uma liderança. Como Paulo discorda desse pensamento moderno? A igreja deve ter presbítero. Ele mal termina a saudação e diz: eu te coloquei em Creta para isso, Tito, para constituir presbíteros. Duas coisas importantes aqui nós temos sobre a natureza do presbítero, sobre o ofício do presbítero. Primeiro, voltando a Atos, nós vemos que depois da morte e da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E os apóstolos continuam, começam, segundo alguns teólogos ali, o momento, a descida do Espírito Santo é o momento que começa a igreja de Jesus Cristo. Então os apóstolos começam a pregar por todos os cantos, e nós vemos uma coisa maravilhosa acontecendo. 5.000 homens se convertem, 3.000 homens se convertem ao Senhor. E enquanto eles pregavam, enquanto esses homens eram convertidos pelo Espírito Santo, nós vamos ver um padrão muito interessante. Eles colocavam ali presbíteros, eles elegiam presbíteros para tomar conta da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tal é a importância do presbiterato. Tão importante é que no capítulo 15 de Atos, quando nós temos o primeiro concílio da igreja, quando os judeus começam a dizer que os crentes têm de se circuncidar, e a igreja se reúne para decidir isso, quem está nesse concílio? Os apóstolos e os presbíteros. Os apóstolos e os presbíteros. Então eles deviam governar a igreja, eles foram eleitos para cuidar da igreja, para liderar a igreja nessas plantações que os apóstolos estavam fazendo. O apóstolo Paulo, depois, escrevendo a Timóteo, vai falar de 2 tipos de presbítero, que também resume bem a função do presbítero. 1 Timóteo 5,17 vai falar de 2 tipos de presbítero. Atentem comigo, irmãos, à leitura do texto. Devem ser considerados, diz o texto, merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem. Eles têm que presidir, faz parte do presbiterato, presidir a igreja, liderar a igreja. E esses presbíteros nós chamamos exatamente de presbíteros regentes, são aqueles que lideram, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses que se afadigam na palavra e no ensino, os pregadores que nós comumente chamamos de pastores, são os presbíteros docentes, são os presbíteros que ensinam. Então qual é a função do presbítero, até baseado nesse texto? É aquele que preside e é aquele que ensina a igreja de Jesus Cristo, é aquele que caminha junto da igreja fazendo exatamente isso. Percebam, irmãos, que Paulo ordena que Tito constitua presbíteros no plural em cada cidade. Por que isso é importante? Porque na nossa igreja nós entendemos dessa forma, que Paulo estava ali considerando que cada igreja devia ter mais de um presbítero. Devia ter um conselho de presbíteros. E é daí que nós tiramos a nossa doutrina
que a igreja tem que ter uma pluralidade de presbíteros, diferente de certas crenças batistas que, por exemplo, acreditam que a igreja deve ser governada por apenas um homem, por apenas um presbítero. E segundo, esses presbíteros aqui no nosso texto vai receber alguns nomes específicos, nomes que são muito importantes, inclusive, para a gente saber mais o que eles fazem, quem eles são, qual é a natureza desse ofício. Primeiro, irmãos, no versículo 5 de Timóteo, nós vamos ver de Tito, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver o primeiro nome desses presbíteros. Bem como, logo no final do versículo, em cada cidade constituísse presbíteros. Presbíteros em grego significa literalmente ancião. Eu não pense aqui que o apóstolo Paulo está se referindo meramente à idade. Você vê que o apóstolo Paulo dá duas listas de características, tanto qualidades dos presbíteros, tanto em 1 Timóteo 3, quanto aqui, em nenhuma delas a idade é uma característica desses homens. Timóteo era chamado de jovem pastor, Tito também é reconhecido como um pastor jovem. Ancião aqui de presbíteros não é meramente se referindo à idade, mas à maturidade na fé, ao crescimento na fé. Então, os presbíteros, os oficiais da igreja que lideram, são aqueles que são maduros na fé cristã. Segundo, nós temos no verso 7, veja o outro nome que esses presbíteros recebem. Porque é indispensável que o bispo, episcopon, não se engane, irmãos, Paulo não está aqui colocando um outro ofício. Não existe o ofício de presbítero e o ofício de bispo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Os dois ofícios são as duas palavras são duas palavras diferentes para falar do mesmo ofício. Veja como é a verdade, irmãos. A lista começa, veja só. Te deixei em Creta, no versículo 5, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Aí ele vai começar, alguém que seja irrepreensível, de uma só mulher, ele vai continuar, ele vai dar as características. Aí no versículo 7, ele vai explicar o porquê, veja, porque é indispensável que o bispo, presbítero e bispo nesse texto é a mesma coisa, é um nome para um ofício só. Mas enquanto o presbítero vai falar dos anciãos, daqueles que são maduros na fé cristã, os episcopon, os bispos, eles vai dar essa noção de que o pastor, o presbítero, é aquele que é o supervisor. Episcopon em grego significa literalmente isso, o supervisor. Em Atos 20, 28, nós vamos ver o que eles supervisionam, o que os presbíteros supervisionam. Abram comigo, por favor, em Atos 20, versículo 28. Diz o seguinte o texto: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Eles são constituídos bispos para supervisionar a doutrina e a prática da igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Novamente, ele é um presbítero, um líder maduro, ele é um bispo, um supervisor, e a gente ainda tem outro nome aqui no texto. Vejam comigo, irmãos, no verso 7, outro nome que os presbíteros recebem, porque o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Despenseiro, mordomo, administrador de Deus. Veja, irmãos, Deus estabeleceu uma casa maravilhosa aqui na terra. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai chamar a igreja do Senhor de casa de Deus. Oikon Theo, casa, oikon de Deus. Veja, irmãos, decorem, oikon é casa. E como é que os presbíteros são chamados aqui no versículo 7? Despenseiros. A palavra despenseiros em grego é oikonos, aquele que cuida da casa
de Deus, aquele que vive, administra, gerencia a casa de Deus. Os nomes que são dados aqui descrevem de forma maravilhosa o ofício do presbítero. Primeiro, ele é um presbítero, ele é um maduro na fé, um líder ancião. Segundo, ele é um episcopo, um bispo, um supervisor, que vai cuidar da doutrina e da prática da igreja. Em terceiro, ele é um mordomo, um dispenseiro, um cuidador da casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Nosso Deus não deixa pontas soltas, irmãos. Ele cria uma casa aqui na terra, Ele constrói uma casa para nós adorarmos, e Ele coloca mordomos nessa casa, supervisores. Ele coloca anciãos, líderes maduros, para sempre deixar a casa dele, a casa de adoração, bem arrumada. A igreja de Deus é a casa de Deus, e é uma casa bem arrumada, porque o Senhor deixa uma liderança para cuidar dessa casa. Longe desse pensamento moderno de que os presbíteros são invenções, é uma invenção humana, é um presente do nosso Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um presente que Ele nos dá para deixar a casa dele bem arrumada. Então, irmãos, do versículo 6 ao versículo 7, a gente parte para os nossos 3 pontos, que podem ser resumidos em: o presbítero deve ser irrepreensível. Considerando que esse ofício é tão maravilhoso, tão sublime, é gerenciar não um banco, não um país, mas a casa do próprio Deus, Paulo vai dar uma ênfase, diretrizes importantes para como escolher esses oficiais. E o texto começa no versículo 6, alguém que seja irrepreensível. No versículo 7 ele vai repetir: o bispo seja irrepreensível. É um bom resumo. Irrepreensível diante de Deus e dos homens. A lista, então, aqui que nós temos em Tito, vai começar dando 16 características, 16 qualificações de como nós devemos tratar de escolher os presbíteros da nossa igreja. É tão difícil, na verdade eu diria que é impossível tratar todas as 16 numa pregação expositiva. Necessitaria de horas, talvez algumas pregações, mas para não perder o fio da meada do texto, meus irmãos, nós podemos resumi-las de uma forma: elas são todas espirituais em primeiro lugar. Se não são características físicas, o ministro, em hora nenhuma, é requerido ser grande, ter um corpo saudável, ter um corpo específico. Ao ministro não é requerido que ele seja um cara bom, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa extrovertida. Ao ministro não é requerido que ele seja rico, que ele seja famoso, que ele tenha posses. Ao ministro é requerido que ele ame a Deus acima de todas as coisas, e que esse amor a Deus flua ao seu próximo, fazendo com que ele ame ao próximo como a si mesmo. E antes de adentrar nas características específicas, que eu dividirei em 3, nós temos que entender que enquanto nós falamos dos ministros de Deus, nós também estamos falando de cada um de vocês, irmãos. Enquanto nós falamos sobre os presbíteros, nós estamos falando também sobre a vida de cada cristão, porque os presbíteros são colocados na igreja como exemplos para os santos. Os presbíteros, a vida que os presbíteros devem levar nada mais é do que uma vida de um crente verdadeiro. Por isso que as aplicações aqui feitas serão primariamente ao presbiterato, porque o texto é primariamente sobre o presbiterato, mas também deve ser a nossa conduta na nossa casa, na nossa vida e na igreja. Novamente, irmãos, uma palavra que pode resumir muito bem esses 3 versos, 6, 7, 8 e o começo do 9, é que o bispo, o presbítero, ele deve ser irrepreensível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o presbítero não pode pecar?
que ele deve ter uma respiração, uma reputação maravilhosa por uma santidade absoluta. Não, porque eu tenho certeza que não teria nenhum presbítero, exceto o Senhor Jesus Cristo, na sua igreja. Mas o texto aqui reconhece que o bispo, que o presbítero, ele é parte de um ofício público, e por isso que ele necessita ter uma boa reputação. Ele é dispenseiro da casa de Deus, por isso que ele tem que ter uma vida espiritual viva. Não deve haver brechas vergonhosas no caráter desse homem que não foram devidamente tratados, para que a igreja não se torne uma chacota diante do mundo. E para fazer jus ao texto, sem ter que entrar nas 16 características, eu faria uma tríplice divisão, como foi proposta por John Stott nesse texto. Ele divide da seguinte forma: o versículo 6 vai falar que os presbíteros devem ser irrepreensíveis em suas famílias. Versículos 7 e 8 diz que os presbíteros devem ser irrepreensíveis na sua conduta particular, no seu caráter. E no versículo 9, o presbítero deve ser irrepreensível no seu apreço à sã doutrina. Leiam comigo, irmãos, novamente o verso 6. Deem ouvido à leitura. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Nem são insubordinados. Primeiro, meus irmãos, para um homem, para qualquer um, uma boa reputação deve ser construída primeiro no seu lar, na sua conduta em família, como marido, como esposa, como filho. É o lugar onde você vai nutrir a sua boa reputação, é na sua família. Isso não significa que solteiros não podem ser pastor. Paulo mesmo, ele não era casado, e ele pastoreava a igreja, plantava como apóstolo. Nesses casos, irmãos, nós olhamos também para o comportamento em família. Interessante que o princípio colocado aqui por Paulo pode ser aplicado também. Um homem que vive bem em família, como filho, como marido. Mas como a maioria dos ministros, eles são casados e eles eram casados, Paulo vai colocar, como disse um teólogo, o lar é o campo de treinamento para o presbítero excelente, para o líder da igreja. O lar é o campo de treinamento para o líder da igreja. Então, o apóstolo continua a sua instrução no versículo 6 e diz: Tito, procure um homem que seja marido de uma só mulher. Esse versículo específico, meus irmãos, não diz apenas que o homem não deve ser polígamo, que o homem deve ser esposo apenas de uma mulher, literalmente. E é verdade, deve ser, né? Cristo fala sobre isso. Cristo fala que os servos devem ser monógamos. Mas não é só isso que o apóstolo está dizendo. É que o homem deve ser fiel à sua esposa, deve ser fiel à sua moça da juventude. E ele deve honrar ela, deve ser esforçado no seu casamento. O Novo Testamento é cheio de ensinamentos de como o homem no lar deve se comportar com amor para com a sua mulher. Pedro vai dizer, em 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui é o ensino de que o casamento ele é preciosíssimo para o cristão. E isso deve ser visto na vida dos candidatos ao ministério, isso deve ser visto na vida dos candidatos ao presbiterato. Ele é devoto à sua esposa, ele cuida da sua esposa com carinho, ele trata com dignidade a sua esposa. Ou ele tem um casamento bagunçado, nada saudável. Ele não vive em paz na sua casa. Esse homem não deve nem considerar, irmãos, no momento, ser presbítero ou almejar o ministério. O homem que quer uma boa reputação deve começar tratando a sua esposa com dignidade, sendo fiel em todas as coisas à sua esposa.
O ponto, meus irmãos, desse verso, não é que Paulo não está colocando aqui de forma alguma que o homem não pode ter problemas no seu casamento, que os filhos dos homens têm que ser crentes em todas as circunstâncias. Nós sabemos que só Deus pode salvar. O ponto de Paulo é que o homem ele é responsável pela sua casa e que nós podemos descobrir muito sobre o homem, sobre o líder, quando nós olhamos para a família desse líder. Como é que os filhos dele se comportam? Será que eles são desobedientes, amantes da rebeldia? Será que a sua esposa é insubordinada, ácida, trata os outros mal? A conduta da família passa pelo homem líder, e o homem deve ser líder, um bom líder da sua casa, antes de liderar a família de Deus. Eles devem gerir bem a sua própria família. Como é que o candidato espera ganhar descrentes para Cristo, se eles não ganham o próprio filho, se eles não ganham a esposa, se eles não pastoreiam? Existem casos e casos, irmãos. Claro que existem filhos que debandam e saem de casa. Inclusive, a palavra aqui em grego, tekenia, vai falar de filhos que estão em casa, especificamente. Mas como é que eles cuidaram do filho? Como é que eles pregaram a palavra para esse filho? O dispenseiro, o mordomo, o líder maduro, o supervisor da casa de Deus, deve ser um bom mordomo, administrador, supervisor e líder maduro da sua própria casa. No verso 6 e 7, nós vamos ver que os presbíteros devem ser irrepreensíveis em seu caráter. Para isso, nós vamos ver que o apóstolo coloca 7 negativos no versículo 7. Leiam comigo, irmãos. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. O apóstolo diz: o candidato ao ministério, o candidato ao presbiterato deve ser um bom líder em casa, mas ele também deve ser um bom líder de si mesmo. Ele deve ter um caráter de um cristão verdadeiro. E perceba, irmãos, que essa lista é uma lista para todos nós. Todos os cristãos deviam viver dessa forma. Primeiro, o verso começa: não arrogante. Essa palavra arrogância em grego significa literalmente aqueles que escolhem viver para suas próprias vontades. Então Paulo está dizendo aqui que é muito perigoso nós vermos um líder que acha que a sua vontade é a certa para a igreja, que são teimosos em fazer as coisas do jeito que eles acham que são certos, são soberbos. Que perigo é esses homens para a igreja? Quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver vários homens que viveram dessa forma, e dividiram igrejas, e quebraram locais, e envergonharam o cristianismo. Eles estão preocupados com a opinião que as pessoas têm de si, estão preocupados com seguidores, são arrogantes, não se preocupam com Cristo. Paulo vai desconsiderar também um homem que é irascível, um homem que tem pavio curto. Vamos ver, irmãos, no verso 9 do mesmo texto, o que o presbítero tem que fazer. Veja só no final do verso 9, que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer. Nós temos aqui 2 tarefas muito difíceis, e se um homem irascível tomar para si essas tarefas, eles vão trazer vergonha ao nome de Deus, eles vão exortar com mais dureza do que necessário, eles vão ofender de graça, vão destruir a casa de Deus por meio da própria língua, por meio da própria ira, por meio da violência. A exortação que o presbítero deve dar deve ser uma exortação amorosa, deve ser uma exortação temperada com sal. Por fim, ele não deve ser cheio de ressentimento, de raiva.
não deve pensar em si mesmo, em como os outros estão ofendendo. E acima de tudo, irmãos, esse homem deve ser um homem moderado, como diz o fim do verso 7. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Como somos rápidos em transformar as bênçãos que Deus nos dá em ídolos, em pecados, em nojeiras em nossa vida. Deus nos dá a bebida, o próprio Cristo bebia vinho. Mas quantos não transformam essa bênção em algo terrivelmente assustador, porque não tem moderação, não dado ao vinho nem violento. A Bíblia ordena: irai-vos, mas não pequei. Existe uma ira santa. Mas se você não tiver moderação nessa ira, essa ira vira violência. Paulo fala: modere a sua paixão, o seu zelo. E o dinheiro muitas vezes é bom, sustentar a casa é bom, mas quando nós não moderamos o nosso amor por dinheiro, nós vamos nos tornar cobiçosos de torpe ganância. Paulo está dizendo que o presbítero deve ser moderado, deve espelhar a Cristo, manso e humilde. Depois dessas 5 negações, no versículo 8, ele vai colocar 6 virtudes necessárias para um candidato ao presbiterato. Vejam comigo, irmãos, no verso 8. Antes, hospitaleiros, ou amigável ao estrangeiro, amigo do bem, sóbrio, ou que não se dá excessos, ou a pessoa prudente, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Essas palavras, elas são riquíssimas. Ao mesmo tempo, elas não precisam de uma explicação profunda, meus irmãos. São como uma repetição do fruto do Espírito. O presbítero deve ser um homem devoto a Deus em seu caráter. Calvino, por exemplo, ele não explica nenhuma dessas palavras, nem John Stott, nem outros comentaristas. Ele simplesmente vai explicar o que é ser amigo do bem, que é uma palavra realmente difícil. Ele vai dizer que uma tradução melhor é devoto da gentileza. O ponto aqui dessa lista de 6 virtudes para Calvino é que o presbítero deve estar pronto a ter paz na igreja, e ele deve ter todas as características necessárias para fazer com que a teologia gere união na igreja. E John Stott vai dizer que o ponto dessas negações e dessas ordenanças, dessas qualificações, é a necessidade do presbítero moderar as suas paixões, dominar a si próprio. E eu creio, irmãos, que é por esse caminho que Paulo está direcionando-nos no texto. O presbítero deve ter domínio próprio. Veja como faz sentido, irmãos. No versículo 7, Paulo vai dizer, no versículo 6, Paulo vai dizer que o presbítero, que o bispo deve ter domínio sobre a sua família. E agora ele vai dizer que o bispo deve ter domínio sobre si mesmo. O bispo deve dominar a si mesmo, lutar contra a própria pecaminosidade da carne e viver uma vida santa para a paz e prosperidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é importante olharmos se o candidato ao presbítero, a pastor, ele é uma pessoa hospitaleira, abre as portas da casa. Como é importante saber se esses candidatos são pessoas que amam ser gentis, que cuidam dos seus, que têm devoção ao Senhor, que leem a Bíblia, que ora, que comparece às reuniões de oração, que comparece também aos cultos, a não ser por necessidades, a não ser por doenças. Agora, será que você também tem vivido essa vida que aqui é descrita? Uma vida de paz em casa e paz particular com Deus? Você domina a sua ira? Você tem dominado os seus instintos iracundos? Você tem dominado a violência que tem dentro de você? Dominado a arrogância
Será que você ama o dinheiro? Você tem aberto a porta das suas casas para os irmãos entrarem? Passo agora, meus irmãos, a descrever que o presbítero deve ser irrepreensível na sã doutrina, que é o último verso do nosso texto. Então veja o caminho que Paulo faz. Paulo começa pela família, depois vai para o particular, para a devoção, para o caráter, para a conduta pessoal. E agora ele vai falar da relação do presbítero com a palavra de Deus. Veja no verso 9 de Tito 1. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Paulo inicia a carta a Tito falando de uma doutrina, um conhecimento que é de acordo com a piedade. Vejam comigo no verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O ponto, irmãos, é que a vida piedosa, ela é vazia. Todas essas qualificações, elas são vazias se você não amar, se elas não forem guiadas pela palavra de Deus. Todas essas características, essas qualidades não têm valor diante de Deus se nós não formos guiados pela palavra. Calvino diz que a santidade ela só pode ser real, ela só pode ser viva e verdadeira se ela for moldada pela palavra de Deus. Porque é na palavra que nós aprendemos a quem adorar, como nós devemos adorar e como viver de maneira que Deus se agrade. E não é só isso, irmãos. O presbítero não deve só amar a sã doutrina para viver uma vida santa simplesmente. Mas o presbítero deve amar a sã doutrina porque enquanto eles foram chamados para governar a igreja, eles não devem se comportar como governadores tirânicos. Eles foram chamados para governar a igreja, mas eles têm de ser governados pela palavra de Deus, pelo Senhor da igreja. O presbítero foi chamado para governar a igreja, mas tem de ser governado primeiro pelo Senhor da igreja. Eles precisam entender que eles não são tiranos na igreja. Os presbíteros precisam entender, os pastores precisam entender que eles não têm direito de mudar os fundamentos que Cristo colocou na igreja. Não compete ao presbítero, meus irmãos, ser inovador, ser o estrategista, aquele que procure meios de trazer mais jovens para a igreja, aquele que vai transformar e revitalizar a igreja baseado nas práticas das suas próprias mãos. Na verdade, a função do presbítero, a função do pastor é fazer com que a igreja viva diariamente o sola Escritura. No culto, na vida comum, nas decisões, nos concílios, os presbíteros, os bispos devem zelar para que a igreja viva na prática o sola Escritura. Eles não devem governar com eu acho que isso é melhor, eu acho que esse é o caminho porque é muito bom. Na minha opinião, uma bateria seria muito legal, ia chamar mais jovens. As Escrituras não proíbem isso, então a gente pode adicionar dessa forma. Lembre-se, presbíteros da Igreja de Deus, e como é importante lembrar disso, você foi chamado para ser mordomo e não dono da casa do Senhor. Você é um mordomo e não é um tirano. Você deve explicações ao dono da casa e não aos homens. Você tem que agradar ao dono da casa e não aos homens. Ao presbítero compete fazer com que a igreja ande e viva o sola Escritura. Como é importante, irmãos, vermos nossos presbíteros bem fundamentados nos símbolos de fé, na palavra de Deus. Como é importante analisar o candidato, se ele é um conhecedor do Evangelho, se ele ama conhecer mais de Deus.
se ele tem uma sede de aprendizado da palavra, e se ele tem um zelo verdadeiro pela doutrina pura, pela doutrina santa, pela doutrina das Escrituras. Não só isso, irmãos, mas você, crente, deve prestar atenção também nessas doutrinas. Porque como é que você vai escolher um presbítero que seja de acordo com a Bíblia, se você não conhece as Escrituras? Você precisa da sã doutrina. Você necessita urgentemente conhecer a Bíblia para ser como os crentes de Bereia, para ajudarem os presbíteros, para guiarem, liderarem os seus próprios lares. Vocês precisam amar as Escrituras. Até para viver em santidade, vocês precisam amar e conhecer as Escrituras do nosso Senhor. E por fim, os presbíteros devem ser excelentes para o triunfo da igreja sobre o mal. No verso 9, a última parte, diz o seguinte: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino. Exortar pelo reto ensino. Aquele senhor no ônibus que se levantou não fazia ideia do que estava falando. Como é importante a função do presbítero, exortar, que significa literalmente caminhar junto, caminhar ao lado, exortar por meio da pregação da palavra, exortar por meio da instrução mesmo, de falar com alguém quando está em pecado, exortar por meio do aconselhamento bíblico. É o trabalho do presbítero pastorear o seu membro e ter certeza de que ele está andando no reto ensino, na reta prática. Uma boa imagem para essa verdade é o texto de Efésios 4, capítulo 11, capítulo 4, 11 a 14. Vamos ler apenas o verso 14, eu vou ler apenas o verso 14. Mas está falando exatamente sobre Deus colocando presbíteros na igreja. E para que Ele está colocando? Veja no verso 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus está falando aqui por meio do apóstolo Paulo que em meio ao mar tempestuoso que é o mundo, em meio à vida que por todos os lados sopram ventos de heresia, de doutrina maligna, de Satanás, no lugar onde não parece mais haver lugar seguro, numa embarcação que parece que não tem porto, não tem farol, num mundo destruído e distorcido pelo pecado como nós vivemos, Deus coloca homens para caminhar ao lado dos cristãos. Deus coloca homens para exortar, para andar ao lado, fazendo com que eles possam juntos firmarem as âncoras nas sagradas Escrituras, firmarem as âncoras e não serem levados por todo o vento de doutrina, por meio da pregação poderosa da palavra, do aconselhamento e da instrução individual. O pastor, o presbítero, ajuda os homens, os crentes, a estarem bem fundamentados na palavra. Mas não só isso, irmãos. Deus disse que os presbíteros eles devem ter uma vida santa e serem apegados às Escrituras, para que eles possam convencer os inimigos de Deus, como diz no fim do verso 9, para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Os cretenses eram homens, como descrito no verso 12, veja, do mesmo capítulo, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Os judaizantes pervertiam casas, no verso 11, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Os presbíteros, em meio ao mundo mau, em meio a um mundo em que você olha para o lado, você vê os cretenses, você olha para o outro, você vê os judaizantes, eles são sal e luz, como todo crente devem ser. Eles são companheiros, conselheiros, andam juntos,
convencendo esses homens maus, fazendo-os calar, como diz o verso 11. Calvino coloca isso de forma maravilhosa. Ele diz que o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas com carinho e gentileza, e outra para espantar os lobos devoradores. Como mordomos e dispenseiros da casa de Deus, esses homens de Deus alimentam o povo com a comida do próprio Deus, cuidando de todas as coisas da casa, para o bem da casa. Como bispos, eles são supervisores do povo de Deus, procuram as ameaças, exorta, caminha junto. Como presbíteros, líderes maduros, eles vão liderar e cuidar da casa de Deus com o amor de um pastor de ovelhas, sendo exemplo espiritual para os crentes. Por isso é necessário uma vida piedosa, Paulo vai dizer, e apego à sã doutrina. Meus irmãos, que texto difícil de trabalhar, concluindo. Foi o texto mais difícil desde que eu tive a oportunidade de começar a exortar nesta igreja. Foi o texto mais difícil de analisar. E se eu não estivesse seguindo o livro de Timóteo, provavelmente nem analisaria agora. Como é difícil, irmãos, ter que lidar com a nossa própria incapacidade, muitas vezes. Como é difícil ter que lidar com os nossos próprios pecados. Eu imagino também que os presbíteros devem pensar a mesma coisa. Eu não sou o homem plenamente descrito aqui nesse texto. Eu não sou esse homem perfeitamente aqui descrito. Na verdade, nenhum é. Ninguém é. Nenhum homem comum pode plenamente cumprir todos os requisitos que estão aqui. Somos todos pecadores. Um dos pregadores que mais gosto de ler, o Robert McCheyne, ele vai revelar em seu diário quantas vezes as noites eram longas em jejum, batalhando contra a sua própria arrogância. Presbíteros, quantas vezes as noites são longas batalhando contra os seus próprios pecados. Por isso que nós precisamos olhar para Cristo, o pastor perfeito, manso e humilde, que não foi arrogante hora nenhuma, que amava tanto as suas ovelhas, que deu a própria vida. Leiam comigo, por favor, o texto de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava, era manso, não era violento. Quando maltratado, não fazia ameaças, não se irava, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o nosso pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Veja o versículo 25, irmãos. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu sou imperfeito. Os presbíteros aqui da igreja, por melhores que sejam, são imperfeitos. Cristo não morreu apenas pelos crentes. Ele morreu pelos seus ministros. Ele morreu pelos seus presbíteros. Ele morreu pelos seus diáconos. E todos necessitamos dessa salvação. Não se engane, irmãos, não podemos, como políticos, escolher o líder menos mau. Não podemos pensar como nós vamos numa eleição, qual é o menos pior daqui. Nós devemos pensar,
Será que a graça transformadora de Cristo é visível na vida familiar, no caráter pessoal e na doutrina deste homem? Irmãos, quem são os mordomos? Quem são os dispenseiros? Quem são os bispos, os supervisores da casa de Deus? Quem são esses homens? São os que amam a Deus, em primeiro lugar, e esse amor corre à igreja do Senhor, ao próximo. Esse amor é demonstrado no cuidado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu já disse, Senhor, eu te amo. Pastoreia o meu rebanho. Ser mordomo, administrador, supervisor, pastor, líder do meu rebanho. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, gratos somos pelos líderes que o Senhor nos deram. Ó Senhor, dá mais dessas características aos teus servos. Faze-os mais parecidos com Jesus Cristo, o pastor perfeito. Ó Senhor, é bem verdade que eles pecam, mas que eles possam se apegar a Cristo Jesus, aquele que não tem mancha nem mácula, o Cordeiro perfeito, e que todos nós crentes possamos, ó Senhor, imitar Cristo Jesus em todas as características, e tendo também como exemplo os nossos queridos presbíteros e líderes. Quão gratos somos, Senhor Deus, Igreja Presbiteriana da Aliança, pela liderança que o Senhor colocou sobre nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos, irmãos, juntos com a